do que, pessoal? A morte. Qual foi a oração dele? Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Guarda aí. Elias pediu. Vamos lá. Segundo texto. Números 11:15. É só voltar um pouquinho. Números capítulo 11, o verso de número 15. No final eu vou juntar tudo para você. Números 11, verso 15. Aqui Deus estava direcionando Moisés, e Moisés caminhando, dialogando com Deus, enfrentando muitas pressões ao seu redor. E chega um momento que Deus também trata com ele, trata com o povo de uma forma mais impulsiva, disciplinadora. E olha o que Moisés fala para Deus: se é assim que vais me tratar, mata-me agora. Se te agradas de mim, não me deixes ver a minha própria ruína. Ó, coragem para falar assim com Deus, hein, irmãos? Fala a verdade. Se o Senhor vai me tratar assim, me mata. Porque se for para continuar vivendo desse jeito, para mim não dá não. E se te agrada me ver desse jeito, então, seja feliz o Senhor, né? Mas se o Senhor se agrada na minha ruína, agora, se for assim, quero continuar não. Pensou, chamou Deus assim no nariz, irmão. Deu, né? Mas Moisés era Moisés, né? Nós, misericórdia, não dá para fazer isso não. Tem hora que dá vontade. Não é não? Tem hora que dá vontade. Fala, vem cá, eu vou falar um negócio aqui com o senhor. Aí ele vai olhar e falar assim: antes de falar comigo, dá uma olhadinha no espelho. Aí para não ouvir isso, né? É melhor a gente não falar nada não, ficar quieto. Mas Moisés era Moisés, né? Mas aqui tem uma instrução para nós muito grande, irmão. Daqui a pouco eu falo para você. Vamos lá, para o terceiro texto. Jó 3:3. Aí já tem que andar um pouquinho para frente. Um pouquinho antes de Salmos. Jó 3:3. E depois Jeremias 20:14. Diz assim, ó: pereça o dia do meu nascimento, e a noite em que se disse, nasceu o menino. Olha o Jó falando aqui. Que seja maldito o dia que eu nasci. Quando abrir a boca para falar assim, nasceu o menino. Que coisa que não deveria ter acontecido. Maldito seja esse dia. Aí agora vamos lá para o Jeremias 20:14. E aí a gente vai fechar tudo para vocês. Vocês vão entender no final de tudo, irmãos. Maldito seja o dia em que eu nasci também. Jamais seja abençoado o dia em que minha mãe me deu a luz. Eita! Pesado, né? O que esses homens têm em comum, irmãos? O quê? O que esses homens têm em comum? Todos os homens, todos eles, por motivos ou circunstâncias da vida, diferentes datas, diferentes tempos, diferentes épocas, diferentes problemas, desejaram a mesma coisa. O que eles tinham em comum é que, apesar da fase de cada um, época diferente, não se conheceram, até para trocar uma ideia, falar, rapaz, eu falei isso também. Não. Pelo contrário, eram referências de Deus. Começando pelo primeiro. Quem foi o primeiro? Elias. Desceu fogo do céu com oração. Declarou que não ia chover e não choveu mesmo. E ele não falou segundo a palavra de Deus, não, ele falou segundo a minha palavra. Porque ele representava Deus na terra e era um homem de Deus mesmo. Que a terra não era quase digna dele botar a planta dos pés. E aí a gente vê Deus honrando o servo dele, dizendo, eu honro a palavra do meu servo. Ele disse, não vai chover segundo a minha palavra. Só quando eu falar que vai chover de novo, que vai chover. Irmãos, nós podemos ter essa autoridade. Você pode ter essa autoridade. A questão é que, em fases diferentes, nós passamos também problemas. Eles também passaram.
Quem olhou para o Elias que disse, segundo a minha palavra não vai chover, todo poderosão, e Deus honrando ele, também orou e falou assim, agora é a hora, só mostrar que é o Senhor mesmo, eu só vou falar uma vez, desce fogo, e o pau quebrou, vrau. O mesmo chegou e falou assim, eu não aguento mais, quer desistir, gente, para mim já deu. Olha, nem sei como que eu cheguei até aqui, então eu vou fazer o seguinte, antes que eu me desvie e seja um escândalo, me leve, pelo menos para ganhar salvação, né? Já que aqui embaixo não mudou muita coisa, vem esse Baal, desceu fogo, e um monte de coisa, não choveu, mas então leva aí. Aí Deus falou assim, então não, tem muita coisa para fazer embaixo ainda. Aí ele olhou e falou assim, não aguento mais não, vou dormir. Entrou, a gente conhece a história. Depois vem Moisés, gasta toda a vida, dedica a vida, rejeita ser chamado filho da filha de Faraó, abandona a herança do Egito, para viver a humildade do povo de Deus. Aceita viver num deserto, morando em cabanas, enquanto ele poderia estar em palácio. Rejeita os manjares mais deliciosos que poderiam existir naquela terra, para viver de pão e água. E ainda perseguição, porque as coisas inverteram. Ele era o perseguidor, ele era aquele que prendia, ele era aquele que mandava matar e mandava soltar. Ele seria um dos próximos faraós do Egito. Ele tinha todo o domínio daquele tempo disponível à sua palavra. E ele rejeita tudo isso agora para viver uma vida de perseguição, uma vida de fugitivo. E então volta para o Egito, só com a roupa do corpo, sem ouro, sem prata, e então enfrenta Faraó. Faraó liberta o povo depois de tantas batalhas, caminha no deserto, confiando só em Deus, sem água para beber, mas Deus provém milagre, sem comida para comer, mas Deus provém milagre, tem toda a necessidade suprida no meio do caminho. E um dia, ele olha e fala, não aguento mais. Uma pressão do povo, culpando a ele por tudo que acontecia, e ele olha e fala assim, se for para ser assim, me mata, para mim já deu também. Depois vem Jó, bem sucedido, uma vida exemplar. Antes que os filhos cometessem pecado, ele já dava o sacrifício como um ato já profético de falar, caso eles pequem, eu já estou fazendo aqui para não dar problema. Então o senhor já olha aí que já tem um crédito aí no mundo espiritual preparado. Se eles pecar aqui, já tem um crédito para a redenção ali. Íntegro, reto, fiel, alcançou testemunho que outro homem na terra não alcançou. Diante de Satanás, Deus declara 3 vezes que ele era um servo íntegro, reto e fiel. Não era espiritual, mas o servia com integridade. Não era uma pessoa de intimidade com Deus. Conhecia Deus mais de ouvir falar, da teoria, mas dentro da sua limitação, ele, na face da terra, o servia de todo o coração de forma perfeita, como homem. E mesmo assim, ele passou o que passou, e um dia ele chegou e falou assim, maldito seja o dia do meu nascimento. Nasci para viver isso, é melhor não ter nascido. Perdi família, perdi carro, casa, perdi todos os meus bens, estou na miséria. Jó foi a miséria. Jó foi um dos homens mais ricos da terra, e foi a miséria. Depois ele se transformou num dos homens mais ricos de novo, se não o mais rico na sua época. E por fim Jeremias, que profetizou o Messias a vida inteira, abriu mão de uma vida paralela e viveu uma vida íntegra, justa e mergulhada na presença de Deus. E ele desejou um dia nem ter nascido, e amaldiçoou a mãe pelo dia do nascimento. Quando a gente olha para o perfil desses homens, a gente só vê o lado bom, né? Só vê o lado positivo. Aquele profeta que desceu fogo do céu,
O Jó que venceu e superou a circunstância. O Jeremias, o profeta chorão, que apesar das batalhas profetizou o Messias. Moisés, o libertador do povo do Egito, que falava com Deus face a face. Irmãos, mas todos eles também tiveram seus dias de luta, e que não foram poucos. A tal ponto, eu confesso para vocês que eu já passei e passo muita luta, mas eu nunca cheguei nesse ponto não de pedir a morte a Deus, não. Eu nunca cheguei para amaldiçoar a minha mãe porque ela me teve, não cheguei nessa parte, não. Também não cheguei na parte de amaldiçoar o dia que eu nasci também, não. Apesar de que quem me viu nascer, que foram os meus irmãos mais velhos, quando eu nasci eu não chorei, nasci para morrer, e um velho chamado Benedito, se não me engano, era isso, né, Liz? Velho, seu Benedito, me virou de cabeça para baixo, trancado num quarto, mais ou menos isso, né, que conta a história, que eu não lembro de nada. Se lembrasse, essa é uma aberração. Virou o terço de cabeça para baixo, botou no meu pé e na minha cabeça, e dali eu chorei, porque eu fui para casa para morrer, porque não chorava. Eu nasci sem chorar. Já era ruim de pequeno, né? Era ruim de pequeno, gente. Tomei as palmadas e não chora. Já nasci para aguentar pancada. Todo mundo tem uma história. E a minha é mais ou menos essa, um pouquinho. E então, lá eu chorei. Quando chorei, foi aquele negócio todo, e cá estou eu. Então, quando a gente analisa a fase da vida da gente, uma das estratégias de Satanás é fazer com que a gente sempre absorva e ache que o que a gente está vivendo é sempre maior do que todos que estão ao nosso redor, de que a nossa situação ela não tem solução, para que a gente se paralise. Apesar de ser quem eram, esses homens tiveram um dia de paralisia a tal ponto de pedir a morte e amaldiçoar o dia do nascimento. Deus não leva em conta, porque ninguém aí nasceu por acaso. O próprio Jeremias, na sua palavra, diz que Deus conhece os nossos pensamentos, e os pensamentos dele são mais altos, e pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que a gente espera. Ó, quem escreveu isso pediu a morte a Deus, amaldiçoou o nascimento. Isso é para mostrar para você que a Bíblia não esconde fraqueza de ninguém. A perfeição da Bíblia é exatamente essa: mostrar que eu e você e esses homens não tem diferença nenhuma. Mas por que eles conseguiram superar, mudar, transformar, romper? Porque eles creram de uma forma que eu e você precisamos crer. Confiar. E eles são esse exemplo. Então, se um dia você estiver no dia mau, lembra do Jeremias, que também esteve. Mas, em vez de desistir, busca dele o que ele fez para superar. E então você vai entender que eles confiaram, do mesmo jeito que todos tiveram algo em comum, que pensaram em desistir e pediram a morte, também todos eles tiveram vitórias extraordinárias. E é isso que eu quero passar para você nesses últimos tempos. E aqui entra o que a gente vai fazer, que é a ordem de Deus. Abre lá, por favor, em Números 4:13. Irmãos, o desânimo profundo, dor, desespero, tempestades, não destruíram esses homens. E eu posso declarar em nome de Jesus, eu vou colocar a mão sobre o meu peito, que eu vou declarar para mim, e vou estender a mão e declarar para você em nome de Jesus, não destruíram eles, e também não vai destruir você e nem eu. Por quê, pastor? Porque estas situações não têm condições e autoridade, poder e domínio de destruir ninguém. Não, pastor, não tem. Mas quando é que elas conseguem êxito na vida de alguém? Quando a gente desiste. O problema, ele só vai ter vitória sobre mim se eu desistir. O problema só vai ter vitória sobre você se você desistir. Porque se você resistir,
a Bíblia diz que a vitória é sua. Pastor, mas não está fácil. Mas lembra desses homens, você não chegou na fase de pedir morte a Deus ainda. Você não chegou na fase de tentar um suicídio. Ah, pastor, já pensei, mas logo dispensou. Ah, eu já pensei em abandonar e largar tudo. Ok, mas não largou. Mesmo que você tenha largado, rapidamente você voltou a caminhar outra vez. Uma coisa é certa, você continua firme, porque senão você não estava aqui nessa noite. Então, pode ter certeza que você está em busca da sua vitória e resistindo ao mal, ainda que tenha pouca força. Deus não precisa de muita coisa de você, Deus só precisa da sua perseverança e fé, e acima de tudo confiança nele. O resto é por conta dele, porque ele sabe que isso para nós já é muito. Porque você confiar num dia difícil não é fácil, você acreditar quando tudo está contrário não é fácil, você dá mais um passo quando parece que todas as forças estão contra você, e você parece que para dar um passo é o esforço maior que você tem que dar na vida para aguentar mais um dia, mais um ano, mais um mês, mais uma hora. É aí que Deus olha para você e fala assim: esse é o meu garoto, essa é a minha garota. E Satanás está dizendo também: vamos ver se você é garoto ou garota de Deus ou é meu. Porque se você desiste, eu vou dizer: essa é a minha garota também, esse é o meu garoto também. Aí eu pergunto: nós vamos ser garoto e garota de quem? Então mostra para ele que você continua sendo o garoto do pai, a garota do pai. Amém, gente? Números 4:13: tirarão a cinza do altar de bronze e estenderão sobre ele um pano de púrpura ou roxo. Quando nós entendemos isso, irmãos, isso aqui já é um texto que veio no coração, mediante até uma mensagem que eu deixei no grupo, acho que muitos meses atrás, eu nem lembro. Quando você pega o livro de Levíticos 6:10, o livro de Êxodo, capítulo 27:3, você vai ver ali uma instrução sobre os levitas, sobre como os sacerdotes deveriam fazer com o altar. Naquele tempo o altar ele era quadrado, ele não era retangular, ele era algo suspenso mais ou menos de 1 metro, e em cada ponta deveria ser ungido com o sangue do cordeiro, e feito o sacrifício em cima. Então vamos entender aqui, ó. O sacerdote vestirá suas roupas de linho e os calções de linho por baixo, retirará as cinzas do holocausto que o fogo consumiu no altar e as colocará ao lado do altar. Volta lá naquele primeiro de Números, por favor, para a gente ler junto, ó. Tirarão a cinza do altar. Então tem uma ordem de Deus para o sacerdote. E o que é tirar a cinza do altar, como nós lemos lá no Levíticos? É exatamente, irmãos, nós tirarmos aquilo que vai atrapalhar o próximo. Como assim, pastor? Isso aqui, se você fizer um contexto lá com a pesca maravilhosa, você vai entender que é o lavar as redes. A rede hoje para mim é o meu coração, o altar hoje é o nosso coração, a qual todos os dias nós fazemos sacrifícios para nos manter de pé, sacrifícios para crer, sacrifício para caminhar, sacrifício para congregar, sacrifício para viver, sacrifício para vivenciar o nosso dia a dia, sacrifício pela fé. O nosso sacrifício hoje não é mais de um animal e nem um ato financeiro, mas o sacrifício nosso hoje somos nós, oferta viva ao Senhor diariamente. O nosso maior sacrifício é nós mesmos, todos os dias, para manter o nosso altar, coração limpo, porque todo final de dia vai ter um sacrifício queimado aqui dentro. Todo final de dia ou amanhecer, nós temos que lavar essa rede, para estar em condições de oferecer um novo sacrifício no outro dia, ou lançar a rede novamente para mais um dia. Está dando para você entender? E como sacerdotes de Deus, que domingo eu deixei isso muito bem explicado, através de Cristo, a qual nós somos levantados, nós temos que ser essas pessoas com cautela, porque se nós não tirarmos a cinza amanhã, ou melhor, no final do dia de hoje, a hora que for dormir,
não tirarmos a cinza, amanhã o altar não está pronto para mais um dia de sacrifício. E por que que muitas pessoas não estão conseguindo, às vezes, gerar para Deus um novo sacrifício de mais um dia de fé? Porque estão acumulando cinza em vez de tirar. Está dando para entender? Acúmulo de cinza, acúmulo de sacrifício, acúmulo de esforço. E aqui nós podemos fazer um paralelo com algo de ontem. Ontem é passado. Não traga para amanhã o que aconteceu hoje. Resolveu ou não resolveu? Foi a tua porção de hoje. Amanhã é outro dia. Não iguale o dia de amanhã com o dia que você venceu hoje. Não iguale já o ano que vem, que ainda nem chegou. Não sei nem se eu chego lá. Que isso, pastor? Está amarrado? Eu vivo a vida com a realidade muito clara na minha mente, irmãos. A vida, ela é um sopro. E só. Porque as pessoas perderam a noção do que é a realidade. Vida é um sopro. Eu estou vivendo um sopro a 54. Glória a Deus. Se eu vou viver mais um dia, eu não sei. Mais um ano, também não sei. Quando a gente começa a entender o que é a vida, conforme a luz da palavra, a gente começa a fazer conta de coisas que vale a pena. Vale a pena você buscar viver o melhor que você pode todos os dias. Se preocupar menos que você pode todos os dias. Confiar mais em Deus de uma forma maior todos os dias. Tentar contornar coisas mais todos os dias. Tentando relevar coisas mais todos os dias. Tentando amadurecer mais todos os dias. Gerando frutos mais todos os dias. Tentando aproveitar mais aqueles com que você ama e se importa todos os dias. Porque a vida é um sopro. Para a gente não deixar para amanhã. Tem três coisas, irmão, que eu aprendi com a vida que... E a Bíblia fala sobre isso. São 4, mas eu fico com 3. O vento, o tempo e a hora. Que marca? O vento, o tempo. Pode colocar aqui a oportunidade. Por mais que você sinta o vento batendo em você, esse que bateu e continua batendo, não é o mesmo que está rebatendo. Nem na frente do ventilador não é o mesmo. Então o vento chama-se momento. O tempo é oportunidade. E a oportunidade chama-se Cristo. Quando a gente começa a entender essas coisas, eu começo a todos os dias guardar o meu coração e cuidar muito bem dele. E dizendo, o que eu tinha que fazer por hoje eu já fiz. Vou limpar, vou lavar as redes. Só tem um erro que aqueles meninos iam fazer: guardar a rede. Porém, estavam guardando limpas. É ponto positivo para eles. Porque quem guarda limpo, dá para usar todas as vezes, outra vez. Dá para usar novamente. E aí você vai para dentro da Bíblia, e você vê Deus falar o quê? Em tudo que tiver que guardar, guarda o coração. Mas Deus não fala para guardar limpo, só fala para guardar. Mas quando você pega o contexto, as redes para guardar tem que ser lavada. E o altar, para estar preparado para o próximo, tem que estar sem cinzas. E nós precisamos tirar as cinzas desse ano que está acabando. Precisamos dar uma limpeza nessa cinza. Amém, gente? Guardar a rede limpa, porque tem pesca de novo amanhã em nome de Jesus. E o que você não pescou hoje, acredite que Deus é capaz de te levar onde tem o peixe para você pescar amanhã. Acredite que o altar preparado sempre virá o sacrifício para chegar ao Senhor com cheiro suave e Deus enviar a resposta, porque altar que tem sacrifício tem resposta. Então nós hoje, pensando nesse texto, fiquei meditando à tarde. Você vê que hoje eu nem passei mensagem no grupo hoje. Por quê? Porque eu falei assim, não, hoje eu vou levar uma mensagem em vez de deixar uma mensagem. E então, irmãos, a gente entende o quê? Cinzas, coisas do passado. O altar limpo chama-se altar de renovação. O que é o altar de renovação, irmãos? Quando eu estou com o coração sem cinza, o altar limpo, eu estou renovado.
E uma das coisas que Satanás não quer é que você seja uma pessoa renovada, todos os dias. Porque quem está renovado, está restaurado, está em prontidão de batalha, está novamente em condições de continuar prosseguindo em nome de Jesus. Satanás não quer que você seja renovado, mas Deus quer. Ele diz: se você está cansado, vem aqui e renova. Descanse e renova. Tem hora que eu tenho que entender que é necessário eu parar. Parar como, pastor? Irmãos, você já falou tudo que tinha que falar? Já. Então agora espera. Só mantém o coração limpo e continue sacrificando. Fé em fé, dia após dia. E então Deus enviará resposta, porque Deus é fiel. Não há trabalho no Senhor em vão. Pastor, esse ano não está sendo. Mas o dia de amanhã é um dia de renovo. É um dia de possibilidade. Não é reflexo de hoje. Ele só vai ser reflexo de hoje se eu não limpar o meu altar. Deu para você entender? Mas se você limpa o altar, é um novo dia, com uma oportunidade, com possibilidade e um novo dia de fé. Então é um novo dia de sacrifício no meu altar, lançando a rede limpa, porque eu guardei a rede, porque é ordem do Senhor. E eu preciso entender que quando assim eu faço, eu tenho uma oportunidade. E se eu não faço assim, a oportunidade não chegará até mim. Então por isso que Deus, Ele dá a ordem para nós. Tira a cinza do altar, lava a rede, guarda ela. Mas uma coisa é certa: se não pescou hoje, amanhã você vai, porque o que não falta é peixe. Para finalizar, Isaías 61:3, você joga lá para mim? Satanás, ele não quer isso aqui, ó. Ele não quer isso aqui. Porque se a gente age da forma que Deus está nos ensinando nesta noite, então a coroa de cinza será tirada e chegar diante de você uma coroa de luz, e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto, o óleo e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor. Para quê? Para a manifestação da sua glória. Quem são essas pessoas, gente? Quem tira a cinza do altar, quem lava a rede e guarda ela, aquele que está em prontidão e crendo que o que hoje não foi, amanhã virá, porque Deus é fiel. Resumindo, quem são essas pessoas? Vamos finalizar com um grito de guerra bem bonito? Bate no seu peito e fala: esse sou eu. Palma para Jesus.